Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo bem com vocês? Aqui é o Dr. Claudinei, para quem não me conhece, meu nome é Claudinei, sou advogado e especialista em direito previdenciário. Nós temos feito uma sequência de lives, né, falando sobre o direito do cidadão, né, o direito à aposentadoria do cidadão. Essa semana nós optamos em fazer a live na quinta-feira, hoje. Então, daí nós vamos falar hoje na live sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, essa pessoa que tem alguma deficiência, saiba que nós vamos fazer alguns esclarecimentos e colocar para vocês como que funciona a questão da aposentadoria da pessoa que tem alguma deficiência, tá bom? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Eu estou aguardando um pouquinho, já começou a chegar algumas pessoas na nossa live e eu vou já partir para o que nós viemos fazer no caso, né? Que é a nossa live, né? Que é a nossa live e falar sobre o tema que nós propusemos e vamos partir para para a introdução sobre esse tema. O tema sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência, a pessoa com deficiência, essa pessoa que tem o direito à aposentadoria dentro do modelo dos moldes de aposentadoria da pessoa com deficiência, tem algumas situações onde a legislação caracteriza essa pessoa como pessoa com deficiência. Então, dentro da legislação brasileira, tem as normas, né? E tem também as formas com que a legislação equipara essa pessoa como pessoa portadora de alguma deficiência, né? Que contém alguma deficiência ou permanente ou provisória, né? Então, essa pessoa com deficiência, ela tem um amparo da legislação para caracterizar ela como pessoa com deficiência. Por exemplo, não é uma pessoa que está numa situação, numa situação que sofreu um acidente, por exemplo, de trânsito, e por ele ter sofrido um acidente de trânsito, está impossibilitado temporariamente para o trabalho dele, que ele seja caracterizado como pessoa com deficiência. Isso eu estou usando um exemplo para vocês entenderem que a legislação brasileira ela define quem é considerado pessoa com deficiência dentro da legislação brasileira. E essa pessoa com deficiência dentro da legislação brasileira, ela pode ser uma pessoa, no caso, que seja trabalhadora de uma empresa, né? Esteja trabalhando numa empresa. Ela pode ser também uma pessoa que seja servidor público, né? Servidor público estadual, municipal ou federal. E ele pode ser uma pessoa também que não esteja trabalhando. Mas como assim, doutor Claudinei? Então você está falando que a pessoa com deficiência ela trabalha? Ela está trabalhando? Como que é? A deficiência não impede ela de trabalhar? Como que é? Não estou entendendo. Então é esse foco mesmo que nós queremos colocar para vocês. Que na maioria das vezes, a pessoa com deficiência, dentro da deficiência que ela tem, ela pode desenvolver algumas atividades. Algumas atividades não desenvolve todas as atividades, mas uma atividade restrita, por exemplo, ela consegue desenvolver. E dentro de uma empresa, por exemplo, não sei se é de conhecimento de vocês, mas a legislação brasileira ela dá amparo para que as empresas no Brasil contrate pessoa que tenha alguma deficiência, deficiência física, né, deficiência, vários tipos de deficiência física, visual e outros tipos de deficiência. Aí o que eu quero dizer? Que uma empresa que tem até 100 funcionários, ela tem que contratar no mínimo duas pessoas que possua alguma deficiência, que tenha alguma deficiência para ocupar os quadros dessa empresa. Porque dentro dessa empresa, no caso,
tem alguns serviços a serem realizados que uma pessoa com deficiência, por exemplo, um cadeirante, uma pessoa deficiente visual ou não, ele tem algumas atividades que ele consegue desenvolver. E a legislação brasileira, ela dá esse amparo tanto para a pessoa com deficiência, como também para a empresa se adequar dentro da legislação, dando um emprego para essa pessoa com deficiência. Claro que não é porque a pessoa tem alguma deficiência que ela vai entrar num cargo, ou na administração pública ou particular, ele vai entrar num cargo só por indicação. Na maioria das vezes, o que que é? Na maioria das vezes não, né? Ela tem que entrar nesse cargo pela qualificação que ela tem. A deficiência dela vai enquadrar ela num cargo, mas ela vai ter que ter a escolaridade exigida, a habilidade para exercer aquele cargo dentro daquela empresa. Aí o que que é? Partindo para a sequência da análise. Um cidadão que trabalha numa empresa particular ou trabalha para o Estado, por exemplo, o governo do Estado, governo federal ou prefeitura municipal. Para ele poder entrar num concurso público, por exemplo, dentro dessas esferas de poder, ele tem que passar por um concurso público, né? As pessoas ditas normais fazem o concurso público para poder fazer o quê? Para poder disputar essa vaga dentro do serviço público. E dentro de um concurso desse, do serviço público, por lei, tem que ser reservado cotas para a pessoa com deficiência dentro dos concursos públicos. Nós sempre temos visto por aí, né, na internet, no Tribunal de Justiça, quando alguns entes federativos, né, prefeitura, estado, por algum motivo não coloca essa reserva de vagas, o concurso finda sendo até anulado se não reservar essa vaga para a pessoa com deficiência num concurso público. E quem é o concorrente de uma pessoa que tem alguma deficiência que vai disputar um concurso público? Na maioria das vezes, quem é o concorrente do próprio deficiente, pessoa com deficiência, é ela mesma, porque é um número de vagas até razoável para a pessoa com deficiência e, em alguns momentos, muito poucos candidatos disputam essa vaga. Mas isso não desmerece a pessoa com deficiência, que vai ocupar o cargo e desempenha, na maioria das vezes, a função com maestria, como diz, né? Aí o que eu quero chegar agora na questão da aposentadoria da pessoa com deficiência. Essa aposentadoria da pessoa com deficiência, sendo ela um trabalhador autônomo, né? O deficiente sendo um trabalhador autônomo, sendo ele registrado pela CLT ou sendo ele servidor público. Tem essas possibilidades dessa pessoa se aposentar, né? Óbvio, né? Já tinha com a deficiência dela e tem ele trabalhando no serviço que ele escolheu para trabalhar, público ou particular. Para uma pessoa ter direito à aposentadoria como pessoa com deficiência, ela tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição. 15 anos de contribuição. Ou para o INSS, se ele for registrado pela CLT, ou sendo autônomo, particular, e 15 anos ele como pessoa com deficiência no serviço público, ele também consegue aposentar como pessoa com deficiência. Aí ontem mesmo uma pessoa me perguntou sobre essa questão da aposentadoria da pessoa com deficiência, que é o seguinte, ela já tem 15 anos, ela é deficiente, né? Uma pessoa com deficiência que passou num concurso e ela já tem 15 anos de contribuição para o município e ela gostaria de saber com que tempo que ela vai aposentar. Então tem que ter os 15 anos de contribuição no mínimo, certo? E 60 anos de idade para o homem e 55 anos de idade para a mulher. Com esse requisito, é possível solicitar a aposentadoria da pessoa com deficiência. Como que uma pessoa com deficiência vai provar a situação dela de deficiente? Ela vai provar, né, que foi uma outra pergunta que me fizeram já. Eu trabalho já com a carteira assinada, mas eu
tenho uma deficiência, mas eu não entrei no serviço público ou na empresa onde eu trabalho pela cota, doutor Claudinei. Eu entrei sendo trabalhador comum e agora, durante o período que eu estou trabalhando na empresa, foi detectado que eu tenho uma deficiência e eu continuo sendo, nos quadros da empresa, sendo uma pessoa que não estou enquadrada como uma pessoa com deficiência. Como que eu faço para se enquadrar com uma pessoa com deficiência, ou dentro do serviço público, ou particularmente? Então eu quero te orientar sobre isso. Se você se encaixa nessa situação, o que você faz? Se você é servidor público, você precisa fazer um protocolo, né, para o RH do teu município, do estado, solicitando para que seja feita uma perícia social em você, né, pelo órgão teu de previdência do município ou do estado, é feita uma perícia biosocial com você para enquadrar essa deficiência que você está dizendo que tem, essa deficiência dentro dos graus de deficiência, grau grave, médio e leve. Então tem que ser enquadrada essa deficiência tua dentro desse quadro de grave, médio e leve. Porque dentro desse quadro de pessoa com deficiência grave, médio ou leve, vai ser colocado para você, vai ser trazido para você, para que você seja enquadrado dentro da administração pública ou na tua empresa, na empresa onde você trabalha, que a partir dali você possa ser considerado uma pessoa com deficiência. E o que isso ajuda, né? O que isso ajuda? Ajuda que a partir de quando você apresenta o laudo, o teu empregador faz esse laudo lá do biosocial, né? Uma perícia biosocial para você, identificando esse problema, essa deficiência que você está para o teu trabalho. O que vai acontecer? Quando você for aposentar, no caso, a sua regra de aposentadoria de uma pessoa com deficiência, ela é diferente do que a regra de aposentadoria de uma pessoa dita normal que não tem nenhuma deficiência. Então, na maioria das vezes, tem redução no tempo de contribuição e redução também na idade, como eu acabei de falar, né? Que a mulher é com 55 e o homem com 60 anos. Consegue aposentar sendo pessoa com deficiência. Vou tomar água aqui, pessoal. Essa aposentadoria tua, da pessoa próxima a você, ou talvez tua mesmo, o que é? Essa perícia que vai te dar esse amparo de enquadrar você como deficiência grave, média ou leve, tem que ser feito pelo teu órgão empregador, tá bom? Se caso tiver uma negatória desse órgão empregador, aí você tenta ver uma assessoria jurídica para entrar com um mandado de segurança, mas é direito da pessoa com deficiência ter essa possibilidade de passar por essa perícia biosocial. Aí uma das coisas também que me perguntaram hoje ainda, mas doutor, e quanto que será, como será no caso, o valor da minha aposentadoria, né? Então, o valor da aposentadoria da pessoa com deficiência será calculada de acordo com as mesmas regras aplicadas aos demais trabalhadores, ou seja, será feito com base na média de todos os salários de contribuição, desde 1994. Então, o salário do trabalhador, né, o salário dessa pessoa que tem alguma deficiência, que está solicitando aposentadoria, ele vai ser feito pela média salarial. Mas como assim pela média salarial? Vai ser pela média porque após a reforma da Previdência de 2019, aquela reforma do governo federal, a reforma do governo estadual e a reforma do governo municipal, o que aconteceu? Todo trabalhador aposenta agora, quando ele aposenta, adquire o direito de aposentadoria, ele aposenta pela média salarial. Ele não aposenta com 100% do salário. Só aposenta com 100% do salário quem já tinha esse direito adquirido antes da reforma. Então é importante que nós, né, enquanto
trabalhador e colegas até de algumas pessoas que têm alguma deficiência, orientar essa pessoa, que nem sempre, né, eles sabem que ele tem que fazer essa perícia biosocial e talvez até o empregador dele no setor que ele está não sabe disso, que é possível esse trabalhador fazer a perícia biosocial e se enquadrar dentro dos parâmetros do grau de deficiência para a pessoa. Tendo esse grau de deficiência da pessoa, o que, que acontece? Com esse tempo de grau de deficiência da pessoa, ele tem que ter, após a detecção, após o período que foi detectado que ele tem esse problema, que ele está enquadrado na deficiência média, leve, grave, média ou leve, tem que ser passado no mínimo 15 anos, né, 180 contribuições na condição de pessoa com deficiência para que ele consiga se aposentar. Então, o quanto mais rápido conseguir fazer essa perícia e enquadrar um cidadão que tem todos esses problemas de saúde ou até uma deficiência física mesmo, enquadrar ele dentro dos graus de deficiência, só vai antecipar e respaldar, né, dar uma resguarda do direito dessas pessoas que têm deficiência. Aí uma outra situação também que eu mesmo tinha essa dúvida, né? Uma dúvida que é o seguinte: mas uma pessoa que tem deficiência, depois que ele aposenta, ele vai poder continuar trabalhando ou ele aposentou, ele não pode trabalhar mais em nenhum outro setor, né? Nem na iniciativa privada e nem no serviço público. Qual que é a resposta? Se uma pessoa com deficiência aposentou dentro das normas da legislação do INSS ou do regime próprio, ele tem sim direito de continuar trabalhando. Se ele quer arrumar um outro trabalho e arrumou uma vaga e quer trabalhar, ele pode continuar trabalhando mesmo tendo uma aposentadoria como pessoa com deficiência. Porque nesse foco aqui que muitas vezes as pessoas se confundem um pouco ou mistura tudo, a aposentadoria da pessoa com deficiência e a aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez é uma coisa e a aposentadoria da pessoa com deficiência é outra modalidade de aposentadoria. Então, esse tema que nós estamos falando é sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência. Foi aposentado como pessoa com deficiência, você pode arrumar um outro trabalho e continuar trabalhando sem problemas. Uma outra categoria de trabalhador que é bem... falta um pouco de esclarecimento para ela também, assim, voltado para a aposentadoria, é na questão da aposentadoria do professor que tem alguma deficiência. Por exemplo, um professor que possui alguma deficiência, que ele queira se aposentar como pessoa com deficiência, tem uma tese jurídica que diz o seguinte, que ele tem os 5 anos já, né, de redução no tempo de contribuição, no tempo e na idade enquanto professor, e também pode cumular, né, é possível cumular a redução do tempo pela deficiência que ele tem. Esse professor tem na função, dependendo se é grave, médio ou leve. Então, tem essa possibilidade do professor conseguir se aposentar antes do tempo, respeitando as regras da aposentadoria da pessoa com deficiência. Agora, graças a Deus, com uma das partes positivas dessa reforma que teve, foi que a legislação, tanto federal, estadual e em vários municípios, no caso, anteriormente, antes da reforma, eles não tinham na legislação ou nas leis orgânicas dos municípios e nem na Constituição Estadual, não constava nada sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência na legislação. Então, para a pessoa com deficiência, após essa reforma, nesse ponto, a reforma foi boa para a pessoa com deficiência, porque pelo menos consta na legislação agora. Até então,
era feito todo esse trâmite e processo de forma analógica, né? Por analogia, a legislação comum fazia-se a aposentadoria da pessoa com deficiência. E agora, com a reforma, teve esse avanço voltado para a pessoa com deficiência. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o assunto, né? Vocês me mandam perguntando aí sobre o assunto, colocando sobre qual que é a sua dúvida, e nós vamos fazendo o quê? Vamos trocando ideias, né? Porque o que que é? Eu vejo que esse tema da aposentadoria da pessoa com deficiência é um tema que as pessoas conhecem muito pouco e fica com receio até de cobrar do teu órgão empregador, sendo Estado, município ou até o empregador que te registrou pela carteira, pela CLT mesmo. E você só procurando, né? Procurando essas informações, você vai defender e defender o seu direito e usufruir desse direito teu, né? Se você tem essa deficiência e você quer se aposentar, então você pode, porque a legislação te ampara e te garante essa possibilidade de você ter um tempo reduzido na hora da sua aposentadoria. Então, pessoal, eu quero já partir aqui para os agradecimentos, né? Agradecer vocês por estar nos ouvindo aí, por estar nos assistindo e dizer que a nossa intenção é o quê? É divulgar um pouco mais algumas legislações voltado para alguns setores da nossa sociedade que falta o quê? Falta informação mesmo, mas informação mais clara, com português um pouco mais povão mesmo, para as pessoas entender que ele tem o direito ali e é só reivindicar esse direito. Então, é esse foco que nós estamos tentando fazer com vocês, tá? Vocês que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, a nossa intenção é esclarecer e trazer informação para as pessoas próximas a nós. E eu tenho também, dentro do meu contexto, né, jurídico, né, que em Ponta Porã, na cidade de Ponta Porã, lá, graças a Deus, algum tempo já, né, eu tenho auxiliado a Associação do Deficiente de Ponta Porã com os meus préstimos jurídicos, né? Então, o que que é? Lá na nossa associação, né, Associação do Deficiente Físico de Ponta Porã, sempre que é possível, nós estamos falando sobre o direito da pessoa com deficiência e orientando qual é o melhor caminho para que esse deficiente possa ou ir para o mercado de trabalho, né? Ou ter o seu direito a receber a aposentadoria tranquilo ou o BPC Loas, que é um dos benefícios que pode ser enquadrado a pessoa com deficiência. Então, pessoal, já quero partir para os finalmente aqui, agradecer vocês e que possamos passar uma Páscoa abençoada, né? Já está chegando na Páscoa, hoje é quinta-feira santa, amanhã também é sexta, e depois já chega a Páscoa, né? Então, que o nascimento do nosso Jesus, renascimento, né? Possa cada dia estar na vida de cada um de nós, tá bom? Então, eu quero agradecer, fica com Deus, qualquer dúvida estou à disposição, tá? Fica com Deus, pessoal. Prazer falar com vocês, tá? Até mais.